Prontinho, galera, voltamos. No nosso último vídeo falamos aí sobre a expansão marítima, né, todo o contexto, e paramos na questão das motivações. Falamos da primeira, né, com as especiarias, a segunda é a necessidade de romper ali com o monopólio pelo mar Mediterrâneo, e agora vemos aqui para a terceira, né? A terceira motivação nada mais é que o mercantilismo. O mercantilismo é a base do capitalismo na atualidade, né? O que a gente conhece por capitalismo hoje. É uma política econômica do Estado absolutista e visava o fortalecimento do poder do Estado, ou seja, o mercantilismo estava pautado no interesse comercial acima do lucro. Esse mercantilismo ele estava caracterizado no metalismo, tá? Na balança comercial favorável, ou seja, vender mais caro e em maior quantidade, comprar mais barato e em menor quantidade, visava também as medidas protecionistas, né, a proteção à sua nação, medidas que impedissem que produtos vindos de fora fossem mais baratos do que os comprados e produzidos no país, incentiva as manufaturas, né, as primeiras indústriazinhas ali, e também o sistema colonial, ou seja, a colônia de exploração. É importante a gente falar que nesse momento aí da expansão marítima, essa colonização não era uma colonização de você adentrar o país e fixar, não. Era apenas uma colônia de exploração, ou seja, os países dominavam esses territórios, né, conquistavam, aspas aí para conquista, né, e a partir desse momento eles implantavam feitorias nas costas, na costa marítima, e essas feitorias serviam para retirada das mercadorias que eles tinham interesse, para também servir de base para as naus que paravam, então serviam para tudo isso aí, ou seja, não havia uma colonização do interior dessas localidades, havia apenas uma colônia de exploração e essa exploração ali calçada, sedimentada pelas feitorias que estavam na parte litorânea. E é o seguinte, para resumir, as grandes navegações elas não assumiam um objetivo único, por exemplo, a nobreza adentraram nessa busca aí além mar em busca de terras. A igreja estava em busca de fiéis, a burguesia em busca de capital. Os camponeses estavam em busca de moradia e de alimentos. E o rei estava em busca ali de conciliar os interesses dos diversos grupos sociais. Então vejam, não é um grupo apenas que vai que tem um objetivo, não. Todos os grupos ali envolvidos na sociedade, né? Na sociedade estavam buscando o seu objetivo. E eles tinham objetivos que um diferenciava do outro. E aí, galera, essa imagenzinha que a gente já falou aqui, né? Das navegações portuguesas aí, dá para ver claramente, né? Quais as rotas que eles faziam para chegar até a Índia, né? A rota em verde aí foi pelo Pedro de Corvilha, que era pelo mar Mediterrâneo, e as outras rotas aí a gente tem já pelo Atlântico, quando a gente vê que o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama e o Bartolomeu Dias utilizaram. Se vocês observarem, o Cabo das Tormentas, né, era chamado assim porque diversas naus afundavam aí. Por conta disso, eles pregavam uma série de mitos, né, de imaginação, a questão daqueles medos lá que a gente já falou. E aí a gente vê claramente o momento em que o Brasil é descoberto. Olha que maravilha, o Brasil é descoberto porque os caras queriam chegar nas Índias e aí de repente, caiu no Brasil. Ó como a rota de fato provava isso, que os caras não conheciam, que os caras estavam querendo ir para a Índia, tá? Percebam a ironia, pelo amor de Deus. Então, observem aí que se vocês notarem, as feitorias, elas vão ser construídas aqui, tá? Elas vão ser construídas aqui exatamente para facilitar que essas naus tenham um suporte, tenham um determinado suporte, para que seja retirada a riqueza aqui, ó, tá vendo? A gente tem o ouro, a gente tem os escravos, a questão das pedras preciosas, sejam retiradas, levadas para aqui e daqui elas voltem para Portugal, voltem para Lisboa. Então, isso aí são as rotas portuguesas aí, tranquilamente. E aqui, galera, a gente tem as datas, né, de quando foi conquistado esses territórios, né? Até 1415 começa as primeiras idas aí e a gente chega em 1542 chegando ao Oriente, chegando ao Japão. E em 1488, os Cabos das Tormentas, né, quando eles conseguem de fato, Bartolomeu Dias, ele consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, é dado um novo nome, né? Que agora passa a chamar Cabo da Boa Esperança, porque de fato eles buscavam ainda mais chegar mais longe, chegar ao Oriente. Então, por conta disso, Cabo da Boa Esperança. Chegar às Índias. Então, bora lá. A Espanha também foi o segundo país a adentrar aí.
E ela vai adentrar pelo fins ali do século XV, né, com Cristóvão Colombo. Então é nesse momento que a gente tem a participação espanhola. Essa participação espanhola se dá pelo seguinte: Cristóvão Colombo ele apresentou um plano de navegação aos reis espanhóis, tá, Isabel e Fernando, e foi a rainha que patrocinou a saída dele, né, saída dele ao Oriente. Tá? Então, antes dos portugueses chegarem ao Oriente em 1492, antes dos portugueses chegarem ao Oriente, Cristóvão Colombo, em 1492, ele aportou em terras que, segundo ele, era o Oriente, tá? Segundo ele, tinha chegado ao Oriente. Ele acreditava na teoria da esfericidade, né? Que a Terra era uma esfera. E, então, o plano dele era chegar nas Índias. Então, ele chega na América em 1492, como eu já falei para vocês, e ele chega na América e diz: olha, chegamos às Índias. Então é aquele mito dos índios, né? Ah, eles chegaram aqui na América, então as pessoas que residem aqui são índios. Então havia toda essa questão aí. E aí, galera, isso vai fazer com que haja o seguinte: uma intriga entre Portugal e Espanha. Porque Portugal diz que conquistou um território, a Espanha diz que esse território já havia sido conquistado por eles, e vira aquela confusão toda. Para mediar essa confusão, né? O Papa Alexandre VI, ele vai criar uma divisão, aquela linha imaginária. E antes do Tratado de Tordesilhas ser assinado, a gente vai ter a bula intercoeteira, falar devagarzinho para não atrapalhar. Essa bula dizia que o seguinte: a 100 milhas a partir de Cabo Verde, ou seja, as terras do lado ocidental pertenciam à Espanha, e as terras do lado oriental pertenciam a Portugal. Aí o Tratado de Tordesilhas já dizia que não era 100, que 100 milhas era pouco, era 370 milhas a partir de Cabo Verde. As terras eram da Espanha e do lado oriental pertencia a Portugal. Então, para vocês observarem aqui, a bula intercoeteira, daqui para cá, e logo depois o Tratado de Tordesilhas dizia que daqui para cá era pertencer à Espanha. Então, isso aqui foi o bloco de conquistas de Portugal e Espanha, a disputa por esse território, né, que não havia habitantes, que eles iriam conquistar e levar à civilização. Percebam aí, né, a forma irônica que a professora está trabalhando tudo isso. Galera, é o seguinte, a gente, para fechar nossa aula, é óbvio que a gente tem que falar das consequências, né? Quais as consequências da grande navegação? Ah, legal, os caras chegaram ao Brasil, descobriram o Brasil. Tá, certo. E além disso aí, além de descobrir o Brasil, já só preciso enfatizar que eu não acredito na ideia de descobrimento, nem da ideia de achamento, mas eu acredito, trabalho com a ideia de invasão, tá? A invasão do Brasil em 1500. E quais as demais consequências? Então a gente tem como consequência a mudança do eixo econômico, né? Vai sair do Mediterrâneo, vai ser agora o Oceano Atlântico. A gente tem um acúmulo de capital, ou seja, através das especiarias asiáticas, das matérias-primas tropicais e logo em seguida do tráfico negreiro. Vai haver um intercâmbio cultural gigantesco, isso é importantíssimo para a formação cultural de diversos países da América, da Ásia, enfim, do próprio continente africano. Vai haver um fortalecimento econômico da burguesia, principalmente com o comércio aqui nas áreas americanas e asiáticas, a consolidação das práticas mercantilistas, né? A colonização do Novo Mundo, né, da América ali por Américo Vespúcio, e também o acesso a novas fontes de metais preciosos, o que vai gerar uma série de conflitos e de empobrecimento de diversas nações. E eu acho que é isso, galera. As grandes navegações é super tranquilo, tá? Agradeço e no mais, respeito à nossa história. Qualquer dúvida é só chamar aí pelos canais que você já conhece. Beijão, galera. Nos vemos no próximo capítulo.